que está em Deuteronômio, capítulo 31, de 1 a 8. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso entrar e sair, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué, passarás adiante de ti, como o Senhor tem dito, o Senhor lhes fará como fez a Sião e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Amém. Meu Deus, que texto, que palavra. Vamos pensar aqui sobre os benefícios de desafios. Eu não sei se você tem a compreensão exata sobre o que é desafios. Eu fui buscar então uma definição. E de todas as definições que o dicionário nos proporciona, eu peguei algo que eu achei que foi exatamente o que eu penso sobre definições, sobre desafios. Ato de instigar alguém para que realize alguma coisa, normalmente além das suas competências ou habilidades. Olha que interessante, eu vou repetir para que você entenda aqui. Ato de instigar alguém para que realize alguma coisa que normalmente, na normalidade, além das suas competências e além da sua habilidade. Presta atenção. É interessante porque nós, como crentes em Cristo, nós temos alguns desafios práticos na nossa vida. Por exemplo, eu relacionei alguns deles. Ser imitador de Jesus. É um desafio, sim ou não? Meu Deus! Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Meu irmão, para mim isso é um desafio, porque a nossa natureza carnal, pecaminosa, ela nos empurra para o lado oposto. Nós vivemos às vezes um cristianismo que de cristianismo não tem nada, porque a nossa carne prevalece. Então, para mim, hoje ser cristão, ser imitador de Cristo é um grande e tremendo desafio desde a época dos discípulos. É um desafio ser igual a Jesus. É um desafio nós amarmos o nosso próximo. Como é fácil amar as pessoas que nós temos interesse.
Você tem interesse que ela te arrume um emprego, então você ama essa pessoa. Você tem interesse que ela seja sua namorada, sua futura esposa, então você ama essa pessoa. Você ama o seu chefe, porque você tem algum interesse nele. Então, como é fácil amar as pessoas que nós temos algum interesse, pessoas que podem nos oferecer alguma coisa, pessoas que podem nos dar alguma coisa. Eu vou amar o pastor Felipe, eu vou amar o Felipe Xavier, porque eles são líderes do louvor, e eu vou ficar bem pertinho deles, eu vou amá-los, eu vou mandar uma cesta de café da manhã para o pastor Felipe, porque eu quero ingressar no ministério de louvor. Eu vou amá-lo profundamente, porque você tem algum interesse. Eu vou amar o apóstolo Joel, quem sabe ele me manda para uma igreja lá em Orlando, para pastorear a igreja de Orlando. Para mim, desafio é amar o próximo, independente do que ele pode te oferecer. Esse é um desafio. Um outro desafio na vida cristã é perdoar. Como é um desafio na vida cristã. Quantas pessoas tomadas de câncer, quantas pessoas amarguradas de espírito, quantas pessoas feridas, rancorosas, porque não sabem perdoar. E para mim, aprender a perdoar é um desafio. Porque não é fácil, vai contra a nossa natureza, mexe com o nosso ego, mexe com a nossa personalidade, com o nosso caráter. Então, para mim, perdoar é um desafio. Servir ao Senhor é um grande desafio. Eu quero servir a Deus. Para mim é um desafio. Porque às vezes é muito mais fácil andar de carona, os outros fazem e eu recebo. É muito mais fácil sentar na mesa e ser servido do que ficar em pé e servir os outros. Sim ou não? É muito mais. Mas o desafio de Jesus é: eu vim para servir, Jesus disse. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha só, então servir para mim é um desafio. Um outro desafio é você ser fiel à palavra. Como tem gente que estava assim meio em cima do muro, aproveitou para pular para o outro lado. Já não estava servindo muito bem, já não estava obedecendo muito bem a palavra, agora parece que liberou geral, por causa dessa pandemia. Meu irmão, ser fiel a Deus é em todo o tempo. Eu fico vendo que parece que Deus está fazendo um teste com a gente, para ver quem vai aguentar quando vier a perseguição. Preste atenção. Nós temos hoje um país que é livre para pregar o evangelho, mas não se iluda, porque no final dos tempos haverá perseguição. Meu irmão, os templos serão fechados, tudo será fechado, não poderá ter Bíblia, igual hoje tem lá na China, nos países comunistas. E aí, o que será de muita gente? Meu irmão, é desafio hoje ser fiel a Deus, sair de casa, vir aqui no templo, ou acordar e ficar na frente da televisão, de um computador, é desafio, mas eu penso que Deus está fazendo um teste, um estágio com a gente, para que a gente possa aguentar, porque quando vier coisa pior, meu irmão, não importa o que venha pela frente, a nossa fé será inabalável. Como é um desafio ser dizimista e ofertante nos dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, como é desafio. Mas é um desafio para muita gente dizimar, até hoje é um desafio. Eu sou crente, eu oro, eu vou na igreja, eu faço tanta coisa, eu quero servir a Deus, mas olha, quando chega nesta área financeira, meu pai, que prova. Porque é um desafio. O desafio de falar de Jesus. Tem gente que tem assim muita vergonha, muito constrangimento para falar de Jesus. É o desafio hoje. Meu irmão, as pessoas estão hoje sedentas por uma palavra de fé, de esperança. Você vê como as pessoas estão sedentas. Mas para muita gente falar de Jesus ainda é um tabu. Tem uma parede, tem um bloqueio. Quando na verdade nós devemos entender que isso é um desafio a ser vencido. Um outro desafio é se manter na fé. Por isso que lá no Apocalipse diz: ser fiel até a morte, e aí eu te darei a coroa da vida.
É um desafio, porque o mundo tenta nos puxar, o diabo tenta nos puxar, as obras da carne tentam nos puxar para longe de Deus, para que a gente caia, se afaste, se desvie. E veja, é uma luta se manter em fé nos dias de hoje. Não é apenas a doença, não é apenas o Covid, mas veja, é toda uma situação econômica, política, que tenta roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança. Preste bem atenção, tem igrejas que fecharam as suas portas, infelizmente. Sabe por quê? Porque as pessoas perderam a sua fé, perderam a sua esperança. O pastor não teve mais como pagar o aluguel do salão, não teve mais como tirar o seu salário, e simplesmente baixou a porta e foi trabalhar. Porque as pessoas, elas perderam a sua fé. Agora, o que os desafios nos levam a viver? Primeiro, os desafios nos levam a viver níveis maiores e mais elevados. Meu irmão, presta atenção. A partir do momento em que você entra em desafios, eles vão te levar a níveis mais elevados. Eles vão te levar a lugares que você nunca chegará se você não entrar em desafios. Porque tem gente que tem medo de coisa nova, tem medo de desafio, então ele nunca vai chegar a níveis mais elevados. Os desafios tornam você melhor do que você é. Os desafios te habilitam a vencer e a superar as suas próprias limitações. Hoje, no calendário cristão, nós comemoramos o Pentecostes. O Pentecostes é uma história de desafios, porque os discípulos, assim que Jesus morreu, os discípulos queriam sair pregando o evangelho. Jesus disse: não, vocês vão em Jerusalém, vocês vão ficar lá orando até que venha o Espírito Santo de Deus, e aí sim vocês saem a pregar. Meu irmão, de uma multidão de pessoas que seguiam Jesus, só se encontravam ali orando 120 pessoas, 120 homens e mulheres que estavam ali orando. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Um dia, 2 dias, até que você abre o livro de Atos capítulo 2 e veio um vento que entrou naquele lugar e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Preste bem atenção, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles aceitaram o desafio. Agora nós podemos sair, agora nós vamos pregar. Meu irmão, a primeira pregação que eles saem cheios do Espírito Santo, 3.000 pessoas se rendem a Jesus Cristo. A segunda pregação, 5.000 pessoas se rendem a Jesus Cristo. A terceira pregação, uma multidão que não conseguia contar. A quarta pregação, multidões aceitaram a Jesus Cristo, simplesmente porque aqueles homens foram visitados, cheios do Espírito Santo de Deus, e eles saem com ousadia. É um desafio pregar, mas nós sairemos na unção, no poder do Espírito Santo de Deus. Olha só, se nós hoje somos crentes em Cristo, é porque tem uma história de alguém lá no passado que aceitou desafio. A igreja não nasceria se não fosse o Pentecoste. A igreja nasceu, a igreja cresceu. Nós fomos alcançados por Jesus porque lá atrás alguém aceitou o desafio de receber uma visitação e sair pregando o evangelho. Você pode ter 4 atitudes diante dos desafios. A primeira atitude é o medo. O medo. Quando você tem um desafio, você pode ser tomado pelo medo. O medo inibe, o medo retrai, o medo rouba a sua capacidade de ir para frente. Preste bem atenção. O medo pode ser um grande inimigo de você ir a níveis mais elevados. O medo pode impedir, bloquear a tua mente, o teu coração. Ele pode bloquear os seus olhos de enxergar que lá na frente você pode alcançar uma bênção. Olha só, o nosso querido Pedro está ali diante de Jesus num barco com 12 pessoas. 12 discípulos num barco. Jesus vem se aproximando na água, somente Pedro aceita quando Jesus diz: vem.
Somente Pedro, apenas, tem a coragem de sair do barco, pisar na água e caminhar sobre a água para ir até Jesus. É interessante porque nós quase não falamos dos 11, porque nós respeitamos, são discípulos, são apóstolos, mas são 11 que ficaram com medo do desafio. O desafio ali era a fé, era andar sobre as águas. Somente um que teve a coragem de aceitar o desafio e andar sobre as águas. 11 ficaram com medo e perderam a bênção, 11. Mas um teve a coragem de vencer o medo e caminhar. No meio do caminho, ele vai também ser tomado de medo, porque ele olha para os lados, ele vê as circunstâncias. Preste bem atenção, todo desafio haverá adversidade, haverá luta, haverá tentativa para roubar a sua convicção e você parar. E Pedro parou, e quando ele para, ele afunda. Ele só não morreu porque Jesus foi lá, estendeu a mão e o socorreu. Jesus também vai te socorrer no meio da aflição. Jesus também vai te salvar no meio da adversidade, no meio da prova. Jesus quer que você entre em desafios. Aqueles 11 não foram elogiados. Aqueles 11 não passaram no teste, não passaram na prova, porque se acovardaram. Eles não cresceram na fé, eles não deram passos para frente, eles ficaram parados. E quem não entra em desafios, meu irmão, você fica parado na mesmice da tua vida, muitos e muitos anos. Uma segunda atitude é a fugir, a fuga. Quantas vezes alguém fez um desafio para você e você fugiu? Quantas pessoas diante dos desafios fogem? Olha só o que aconteceu com Jonas. É o exemplo mais clássico. Jonas recebeu um desafio para ir para Nínive. Para onde ele foi? Tarsis. Por que ele foi para Tarsis? Porque era o lugar oposto. Ele foge do desafio, mas quando Deus te chama para um desafio, não adianta fugir, porque lá na frente Ele vai te pegar. Preste atenção, Deus vai te pegar como pegou Jonas, e Jonas teve que ir para Nínive, e ali ele fez uma grande obra, e salvou uma cidade inteira, porque ele aceitou o desafio. Terceiro lugar, desculpas. Você pode escapar dos desafios dando desculpas. Eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, eu não tenho unção, eu não sei, eu não tenho chamado. Você pode fazer tantas coisas. Eu não entendo nada dessa área profissional que estão me dando desafio. Você pode ter muitas desculpas e justificativas, como teve Moisés, como teve Gideão. Quando Deus os chamou, eles justificaram de todas as maneiras que eles não tinham capacidade para fazer aquilo que eles estavam sendo chamados. Mas quando Deus chama, mesmo que você não tenha capacidade, habilidade, dons, Deus te dá os dons, como Deus deu a Moisés, como deu a Gideão e tantos outros que Deus deu. Porque quando Ele chama, Ele capacita. Em quarto lugar, você pode aceitar com convicção. Aceitar com convicção os desafios. Na sua vida inteira, muitos desafios aparecerão no seu trabalho, na sua família, desafios de conquistas, desafios de um carro melhor, de uma casa melhor, de um trabalho melhor, desafios de uma promoção dentro da empresa, desafios na fé. Ou seja, existem muitos desafios que te cercarão a vida toda. O grande segredo é você orar, buscar de Deus e aceitar com convicção, porque Deus ama aqueles que entram em desafios. Eu poderia resumir desafios como fé. É um ato de fé. Eu entro em desafios porque eu tenho fé. Desafios para mim são fé. Então desafios são exercícios da nossa fé.
Por isso que o texto bíblico que nós lemos aqui, e eu vou concluir com essa palavra, o texto que nós lemos nos diz que Moisés, um homem de 120 anos, ele sabe que ele vai ser chamado pelo Senhor, então ele chama a nação de Israel, ele chama toda a nação de Israel, e ele dá um pronunciamento, ele diz: eu não vou passar, Deus me disse que eu não vou chegar na terra prometida. Esse é um tema de uma outra mensagem. Por que é que Moisés não entrou na terra prometida? É muito lindo isto, mas ele teve a consciência de dizer: mas eis que está aqui Josué, e Josué vai levar vocês até a terra prometida. Havia um desafio, o desafio era vencer o Rio Jordão, o desafio era vencer os 33 reinos que estavam em Israel, para dominar Israel. Então havia um desafio, e Deus, quando começa um desafio, Ele não termina, Ele conclui o desafio. Deus tirou a sua nação lá do Egito, para levá-los lá em Canaã. E nesse período todo, Deus esteve presente, e Deus não para a obra na metade. Moisés vai morrer, mas vai se levantar um Josué. Josué andou praticamente no anonimato 40 anos ao lado de Moisés, mas eis que chega uma hora que Deus tira ele da sombra de Moisés, tira ele do anonimato e diz: agora é contigo. E Deus usou a boca de Moisés para dizer perante toda a congregação que Josué seria o substituto, que Josué estaria levando e cumprindo até o final a promessa de Deus. Meu irmão, olha só, Josué, ele é tomado agora de uma palavra de desafio. Ele vai ter que enfrentar o desafio. Ele sabe que lá em Canaã tem gigantes, lá tem 33 reinos estabelecidos. Ele sabe que haverá muita luta, muita dificuldade, muito trabalho. Então, como é que Deus fez com que Josué aceitasse o desafio? Existem algumas revelações nesse texto que eu li de Deuteronômio 31, de 1 a 8. A primeira delas: Deus dá um conselho a Josué, através da boca de Moisés. E eu quero entender que esse conselho é para mim e para você. Esse conselho não foi só para Josué. Eu me coloco como sendo da geração de Josué. A geração que encara desafios, a geração que topa desafios. Meu irmão, você nunca vai encontrar um empresário bem sucedido, nunca vai encontrar um empresário bem sucedido que não tenha entrado em desafios. Você nunca vai encontrar um homem com uma casa linda, um carro lindo, se não entrou em desafios. Você nunca vai encontrar um lar bem sucedido se aquele marido, aquela esposa não entrou em desafios. Você nunca vai encontrar filhos abençoados se os pais não entrarem em desafios. Preste bem atenção: aquele que entra em desafio, ele dá passos altíssimos, ele corre para a vitória, porque Deus está com ele. Então, há revelações aqui. Deus olha para Josué, usa a boca de Moisés, dizendo: o primeiro conselho que eu vou te dar: seja forte e corajoso. Quem entra em desafio tem que ter coragem, tem que ser forte. Meu irmão, você tem que fazer parte dessa geração, uma geração que é forte e tenha coragem. Nós temos que entender, e você tem que entender, que Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus quer te dar conquistas maiores. Então você precisa tirar o medo, a insegurança, as justificativas, as desculpas, parar de fugir e dizer como Josué disse, que ele serviria ao Senhor. Josué foi tomado de uma palavra, de um conselho de Deus, dizendo: seja forte e seja corajoso. Cada um de vocês aqui, ou lá em casa, vão ser tomados de uma coragem, vão ser tomados de um destemor. Cada um de vocês vão tirar a fraqueza e vão ser fortalecidos à força do Senhor. Meu irmão, tira todo medo, tira toda insegurança, receba essa palavra. Josué só caminhou, Josué só avançou, Josué só venceu, porque ele entendeu que aquela palavra era para ele. Ele se enche de força,
força, ele se enche de coragem e ele caminha para a vitória. Deus dá a Josué um encorajamento. Tem gente que às vezes para aceitar desafio tem que ter uma palavra de encorajamento. Alguém que diz: vai lá, faz, vai dar certo. Deus usa a boca de pessoas para te empurrar. Você está querendo dar um salto, mas está com medo. Vem alguém e diz assim: vai, meu irmão. Olha a palavra de encorajamento que Deus deu a Moisés para falar a Josué. Deus disse para ele: não temas e nem te atemorize. Tira o medo. Deus disse a Josué: não temas e nem te atemorize. Terceira palavra que Deus disse a Josué: uma grande promessa eu vou te dar. Eu não vou te deixar e nem vou te desamparar diante dos desafios. Ah, meu irmão, aqui está o segredo. Quando você entra em desafios que são desafios de Deus, meu irmão, Deus diz: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu não vou te pôr diante de uma luta e te deixar sozinho, não, eu vou estar contigo. Jesus disse aos discípulos: ide pregar o evangelho, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus está dizendo: diante dos desafios, eu estarei com você.